Nesta noite, 26 de abril de 2026, eu, como pregador do Evangelho de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, vou pregar a parte 14 de 26 da carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios. E nesta noite vamos concluir 1 Coríntios capítulo 8, dos versículos 7 a 13, no seguinte tema: quer saber como lidar com a liberdade cristã? Você continua se sentindo mais calmo ou mais calma, relaxado ou relaxada, ouvindo a voz da palavra terapêutica de Deus? Se ouça o decreto apostólico da palavra de Deus, conforme orientado pelo apóstolo Paulo. Acompanhem agora a consciência cristã e suas aplicações práticas. Abram suas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 12. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. O apóstolo Paulo trata agora de um sério problema da vida cristã, o problema da consciência. Quer saber o que é nossa consciência? A nossa consciência é um tribunal que o próprio Deus instalou dentro de nós. Pela consciência temos uma noção do que é certo e do que é errado. Esse tribunal da consciência nos defende e nos acusa. Romanos 2, 14 e 15. Agora, quando você faz uma coisa errada, pecaminosa, acende-se aquela luz vermelha dentro de você. Uma sirene toca e o alarme dispara. É a consciência que o próprio Deus colocou em você trabalhando. Isso descreve a consciência teônoma, consciência guiada por Deus, onde Deus não apenas opera de fora, mas sim no íntimo do ser, formando pensamentos, valores e desejos que se alinham com a sua vontade. É assim na prática. Quando o irmão fala para outro irmão, como o marido fala para a esposa, vamos lá. Aí você olha na minha consciência se eu fui a pecado. Logo hoje. Esse outro dia. Aí você acaba cedendo, acaba indo. Aí só atrasa a sua vida. Só atrasa a sua vida. É mais fácil obedecer a Deus do que aos homens. A consciência cristã é fundamental para o desenvolvimento espiritual,
do crente moderno. Ela permite que façam escolhas que estejam alinhadas com os valores cristãos, evitando comportamentos que possam desagradar a Cristo Jesus, a Deus. Além disso, uma consciência cristã bem formada ajuda os crentes modernos a resistirem às tentações, aos hábitos e vícios destrutivos e pressões sociais, seja de qualquer âmbito, seja no trabalho ou familiar, que podem desviar você e a sua casa da fé em Jesus Cristo. E o diabo trabalha muito na questão desse sentido, desviar o crente através da oração e do estudo da palavra revelada e inspirada de Deus, a Bíblia. Os crentes modernos podem aprimorar sua consciência, tornando-a mais sensível à direção do Espírito Santo. A formação da consciência cristã ocorre através de várias práticas espirituais e educacionais. O estudo da palavra de Deus, a Bíblia, é essencial, pois fornece a base para entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A consciência cristã está intimamente ligada à moralidade. A moralidade não é apenas uma construção social, mas um reflexo do caráter de Deus. Já pensou nisso? Assim, a consciência serve como um termômetro moral, ajudando os crentes modernos a discernirem o que é certo e errado à luz da palavra revelada e inspirada de Deus, a Bíblia. Essa moralidade cristã é baseada em princípios como amor, justiça, misericórdia e verdade, que são fundamentais para uma vida em comunidade e para o relacionamento com Cristo Jesus. O cristão moderno enfrenta, como sempre o caso dá testemunho, o cristão moderno enfrenta diversos desafios que podem afetar sua consciência. A influência da cultura secular, as pressões sociais e as tentações pessoais podem levar a uma desensibilização moral. É vital que o crente moderno esteja ciente desses desafios e busque constantemente fortalecer sua consciência através da oração, da leitura e da pregação da palavra de Deus, da comunhão na igreja com outros crentes. Então, a resistência a essas influências é essencial para manter uma consciência saudável e alinhada aos princípios ou com os princípios do cristianismo. Você sabia? A consciência cristã
desempenha um papel crucial na tomada de decisões diárias. Quando o crente moderno enfrenta dilemas éticos ou morais, sua consciência deve guiá-los a fazer escolhas que reflitam os ensinamentos do Filho de Deus, Cristo Jesus. Isso envolve não apenas considerar as consequências de suas ações e decisões, mas buscar a vontade de Deus em oração. Através desse processo, os crentes modernos podem tomar decisões que honrem ao Filho de Deus, Cristo Jesus, e beneficiem aqueles ao seu redor. Irmão, como está a sua consciência cristã esta semana? Ou da semana passada? Como está? As suas decisões alinharam-se à sua vontade egoísta ou à vontade de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo? O Espírito Santo desempenha um papel vital na formação e na manutenção da consciência cristã. Ele, o Espírito Santo, é o Consolador prometido por Cristo, que guia os crentes em toda a verdade. Através da sua ação, o Espírito Santo ajuda os crentes modernos a discernirem a vontade de Deus e se afastarem do pecado. A sensibilidade à voz do Espírito Santo é fundamental para que a consciência cristã se mantenha alerta, vigilante e alinhada aos princípios divinos. A consciência cristã deve ser uma parte integrante da vida do crente moderno. É sobre entender e viver o que você lê ou o que você ouve da pregação, da palavra de Deus e na Bíblia. Isso significa que em todas as áreas da vida, seja no trabalho, na família ou nas relações sociais, a consciência cristã deve guiar as ações e decisões. A prática constante da consciência cristã resulta em uma vida que glorifica a Deus e serve como testemunho do amor de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo ao mundo. Somos uma igreja conectada, vivendo as Escrituras Sagradas, onde você, como cristão, tem redescoberto o poder transformador da Palavra de Deus com profundidade, estrutura e acompanhamento real à vontade de Deus. É que muitos cristãos sinceros enfrentem ciclos de confusão. A verdade é que muitos cristãos enfrentam ciclos de confusão, culpa, frustração e estagnação. Mas isso não é falta de fé, é falta de direção espiritual. Você sabia? A consciência é o acusador que apresenta uma denúncia contra o culpado e o defensor que apoia o inocente. A Bíblia diz
em Romanos 2,15 e também 1 João 3, 20 e 21. A consciência é o carrasco que castiga o culpado com tristeza quando a culpa é descoberta. O apóstolo Paulo diz que alguns crentes da igreja em Corintos tinham um problema sério de consciência fraca. Consciência fraca é hipersensível e exageradamente ativa quanto às questões que não são pecados. Essa consciência é chamada de fraca nas Escrituras porque ela se ressente muito facilmente. Uma consciência fraca tende a se afligir por coisas que não trariam culpa para cristãos maduros que conhecem a verdade da palavra de Deus com profundidade. Uma consciência fraca é o resultado de uma fé imatura ou frágil. O apóstolo Paulo usa 3 vezes a questão da consciência fraca. Abram suas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Agora, 1 Coríntios 8:10. Porque se alguém te vir a ti, que é dotado de saber, a mesa é um templo de ídolo, não será consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos. E o apóstolo Paulo conclui em 1 Coríntios 8:12. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Vamos entender tudo isso. Quer saber o motivo pelo qual esses crentes da igreja em Corintos tinham a consciência fraca? Talvez por serem neófitos ou novos na fé em Cristo Jesus. Eles ainda não tinham o doutrinamento necessário para saber que o ídolo não era nada. Talvez fosse apenas bebês na fé ou imaturos espiritualmente, por não usarem os recursos da graça de Deus. O apóstolo Paulo já havia identificado e denunciado esse problema em 1 Coríntios 3, de 1 a 4. Os crentes da igreja em Corintos ainda tomavam leite espiritual, vivendo nos rudimentos da fé, quando deveriam ter amadurecido espiritualmente para o alimento sólido. Tinham tempo de caminhada cristã, mas não maturidade espiritual. É possível, preste atenção, é possível que membros com anos de, abre aspas, conversão, fecha aspas,
conversão, ainda sejam bebês espirituais, a quem passe a vida inteira na comunhão de uma igreja, sem nunca deixar de ser criança. Nunca crescem e por isso mantêm uma consciência fraca, escandalizando-se com facilidade, saindo da igreja com facilidade e culpando os outros. O maior culpado são eles que saíram. Ah, foi o pastor, foi o diácono, foi o presbítero, foi a esposa do pastor, foi o filho do pastor, foi a irmã da consagração, foi o irmão do louvor. Nunca foi ele ou ela. Nunca foi. Míope. Isso não é desculpa diante de Jesus Cristo? Ah, não estou na igreja. Por quê? Por causa do pastor. Ué, não tem outra igreja onde você mora não, meu filho? Vai para outra igreja. Ah, não quero não. A consciência de um cristão fraco é facilmente contaminada, golpeada, escandalizada. Por isso, o apóstolo Paulo chama a atenção não para o crente fraco, mas para o crente forte. O crente forte precisa ter cuidado com as suas atitudes para não escandalizar os crentes fracos. O crente forte, maduro, que tem conhecimento e é regido por amor, precisa ajudar o crente fraco. É o crente forte, maduro, que tem de cuidar do crente fraco, para ele não naufragar na fé no mar das falsas doutrinas. Assim, o apóstolo Paulo diz que nenhum cristão tem liberdade de assegurar os seus direitos, se isso significar danos às outras pessoas, a outros crentes. O apóstolo Paulo agora mostra o que pode e o que não pode na liberdade cristã. Ele cria as 3 circunstâncias já mencionadas, fazendo as devidas aplicações teológicas e apologéticas. Ouça o decreto da palavra de Deus, conforme orientado pelo apóstolo Paulo. Primeira circunstância, quando comer e quando não comer. 1 Coríntios 8:4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. O crente pode comer carne sacrificada ao ídolo no tempo de ídolo? Paulo diz que não. Comer carne sacrificada ao ídolo não é o problema. Você não tem obrigação de fazer uma investigação de procedência de tudo aquilo que compra no supermercado. É uma tolice ficar perturbado com isso. Isso é consciência fraca, ainda mais imaturidade espiritual. Ouça o decreto apostólico. Meus irmãos,
o fato de vocês irem ao templo pagão, diante de um ídolo pagão, numa festa pagã, e comer carne sabiamente sacrificada ao ídolo, é ir longe demais. Abstenham-se disso. Comer carne no templo de ídolo é ir longe demais. Esse é um uso abusivo da liberdade cristã. Agora vai apertar. Quer saber o motivo que você deve se abster, ser vegetariano? Paulo diz que o ídolo é nada neste mundo. Ouça agora 1 Coríntios 10, 19. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? 1 Coríntios 10, 19, agora o 20 ao 22. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. 1 Coríntios 10, 20. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, 21. Agora, 1 Coríntios 10, 22. Ou provocaremos zelos ao Senhor? Agora vai arrematar. Somos acaso mais fortes do que Ele? O apóstolo Paulo diz que, embora o ídolo não seja nada, uma vez que não tem vida em si mesmo e é feito de barro, gesso, pedra, ouro, madeira, o que está por detrás deste ídolo são demônios. Embora o ídolo seja material, o que está por detrás é espiritual. Comer carne, um ato amoral, se torna imoral quando é feito num templo de ídolo. Dependendo da situação, o mesmo ato pode ter conotações diferentes. Comer carne é moral, mas comer carne consagrada ao ídolo, no templo de ídolo, é imoral. Seu cristão participa de uma festa na presença do ídolo, mesmo sabendo que o ídolo é nada no mundo, ele atravessou a linha que separa uma ação amoral. Comer carne de um pecado, idolatria, embora o ídolo seja nada, mas quem está por detrás são os demônios. Agora vai apertar com a espada do Espírito. Doa quem doer. Quer saber, irmã, irmão, que tipo de festa um crente moderno participa na presença de um ídolo?
Você vai se assustar se já praticou e cai fora. Os tipos de festas e situações mencionadas incluem: primeira, festas juninas. A festa junina originou-se de celebrações pagãs europeias no solstício de verão para garantir boas colheitas e afastar maus espíritos. A Igreja Católica cristianizou a festa, dedicando junho a santos como São João, Santo Antônio e São Pedro. Chegou ao Brasil pelos portugueses no século XVI, fundindo-se com culturas indígenas e africanas. A festa chamava-se inicialmente festa joanina. No Brasil, a festa incorporou elementos locais, como alimento baseado em milho, pamonha, canjica, típico da época de colheita no país, e influência de tradições indígenas e afro-brasileiras. Isso, para um crente participar, é idolatria, é festa de demônios. Segunda coisa, você vai se assustar, eu sei que você vai. Quer saber que tipo de festa um crente moderno participa na presença de um ídolo? Segunda, shows e eventos musicais seculares, seja pagando ingresso ou do trabalho. A presença em shows de artistas que não compartilham os valores cristãos, onde há consumo de álcool e comportamento mundano é questionado. Terceiro, você vai se assustar, eu sei. Shows e conferência de ídolos gospel. Eventos onde cantores ou pregadores famosos recebem uma admiração extrema, por vezes como ungido do Senhor, ungida do Senhor. Também idolatria. Quarta festa, festas mundanas de celebridades. A presença de jovens cristãos em festas de influenciadores e celebridades que viralizam em redes sociais. Já debate sobre secularização da fé. Você sabia? É idolatria. Outra quinta, secularização da fé. Vai apertar a participação ativa em festas de quaisquer categorias, com eventos em bebidas alcoólicas, luzes de boate e música mundana sem conteúdo cristão, copiando o modelo do mundo. É idolatria pura. Ouça o que a Bíblia diz por Moisés. O envolvimento com a idolatria, envolvimento com demônios. Abram suas Bíblias, Deuteronômio 32, 15 e 16, 17. Deuteronômio 32, 15 a 17. Diz Moisés: e engordando-se Jessurum, deu coices. Engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus, que o fez, e despejou a rocha
de sua salvação. Agora, Deuteronômio 32:16. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Agora 17. Sacrifícios ofereceram ao diabos. Oferecem ao diabos, não a Deus. Aos deuses que não conhecem, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se entremecem vossos pais. Olha, toma cuidado, irmã. Toma cuidado, irmão. Na Bíblia Sagrada temos várias citações onde o Senhor condena a idolatria. O Senhor condena a adoração à imagem ou esculturas. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é meu nome. Não darei outra minha glória, nem imagens o meu louvor. Agora, Deuteronômio 27:15. Maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesãos, detestável ao Senhor, e levantaram secretamente. Todo o povo dirá, amém. É o maldito. Agora, Êxodo 20, versículo 4 ao versículo 6. Não farás para ti nem ídolo, nem uma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha, irmã, para Deus é loucura a adoração a outras criaturas. Deus não se agrada de quem trata o dinheiro como seu Deus. Na Bíblia, vai apertar mais agora, na Bíblia temos várias situações de reis, líderes e profetas ou sacerdotes que viviam em idolatria. O rei Acabe vivia em idolatria. O rei Acabe foi um dos reis mais ímpios de Israel, caracterizado por institucionalizar a adoração a Baal e a será influenciado por sua esposa Jezabel. O rei Acabe, não apenas permitiu, mas construiu altares e um templo para Baal em Samaria, liderando o povo a abandonar o Senhor, tornando-se pior rei na história de Israel. Agora, preste atenção. Aserá, como deusa mãe, o culto focava na fertilidade da terra, das mulheres e na proteção do lar, sendo comum o uso de estatuetas femininas de cerâmica. Agora, Baal, como o deus da chuva, Baal era adorado para garantir a abundância da terra, dos animais e das pessoas em tempos de desespero. Crianças e outros sacrifícios humanos eram oferecidos a Baal. E Acabe permitia. O rei Salomão praticou a idolatria, mesmo sendo sábio. O pecado de idolatria do rei Salomão, narrado em primeiro livro dos Reis 11, constitui em desviar seu coração
do Deus de Israel para adorar deuses pagãos na velhice, influenciado por 700 esposas e 300 concubinas estrangeiras. Ele construiu altares e participou de rituais para deuses como Astarote e Moloque, desobedecendo as ordens de Deus diretas. Agora, Moloque, identificado com Milcom, o deus patrono dos amonitas, era uma divindade sanguinolenta associada à destruição e ao sacrifício humano, sacrifício infantil pelo fogo. A prática mais notória era o sacrifício de crianças, principalmente primogênitos, que eram queimados no fogo em ritual de passar pelo fogo o deus Moloque. Tem mais. Rei Salomão construiu altares e participou de rituais para deuses como Astarote e Moloque. Agora, adoração a Astarote ou Astarte, deusa sidônia cananeia da fertilidade, sexualidade e guerra. Era caracterizada por rituais sensuais, incluindo prostituição cultural e festas orgiásticas e libações. Associada a Baal, Astarote, seu culto envolvia portes sagrados, adivinhação e sacrifícios em altos. Era comum no Mediterrâneo, especialmente entre sidônios, israelitas apóstatas. Astarote era frequentemente adorada junto com Baal, representando o casal principal de divindades cananeias, com Baal focado na fertilidade da terra, chuva, sol, e Astarote na reprodução. Então, a adoração a Astarote foi um grande problema em Israel. Você sabia? Preste atenção. Imaginemos agora que um crente em Corinto fosse convidado à casa de um incrédulo para uma festa. O apóstolo Paulo diz que o crente pode ir a uma festa na casa de um amigo não convertido. Cristo Jesus entrou na casa de publicanos e pecadores, e isso escandalizou os fariseus. Jesus bebeu vinho e os críticos de plantão o chamavam de beberrão. Os mais radicais legalistas chegaram a pensar que Jesus estava endemoniado. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos cortar nossos vínculos com as pessoas não convertidas. Temos que ter amigos fora da igreja. Como vamos influenciar as pessoas se não nos relacionarmos com elas? Como vamos evangelizá-las se não encontrarmos com elas? Precisamos ser luz para aqueles que ainda não conhecem a luz do Filho do Deus vivo, Jesus Cristo. Temos que ser sal da terra e luz do mundo. Comer carne era algo neutro ou lícito, mas a partir do momento em que o cristão tomava conhecimento de a carne fora sacrificada a ídolos, o que era lícito tornava-se imoral. Lembre-se de Daniel na Babilônia. Ele não era vegetariano, mas resolveu
firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel 1:8. O motivo: aquelas iguarias eram consagradas a ídolos babilônicos. Portanto, essa deve ser a postura do cristão. Se eu sei da consagração a ídolo, eu não vou comer, não vou participar das festinhas. Junina, carnaval, shows não evangélicos, onde tem cachaça, bebida, música mundana, e fica lá assim, lá embaixo, o seu pezinho assim, ó, o pezinho assim, ó, lá embaixo. É pecado, irmã. Fica em casa com teu marido, melhor para você. Segunda circunstância: quando comprar e quando não comprar. Outra circunstância que exigia cautela era ir ao mercado, no grego makelon. Parte da carne sacrificada no templo de ídolo vinha para os açougues. Talvez a melhor carne pelo preço mais barato. Ouça o decreto apostólico, 1 Coríntios 10:25. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntares o motivo da consciência. 1 Coríntios 10:25. O crente moderno pode ir ao mercado, comprar carne e comê-la? Paulo responde: sim, não e talvez. O crente moderno pode comer de tudo no mercado? Sim, no tempo de ídolo, não. Na casa do amigo, sim ou não, depende da informação que você tiver. Se for a casa do amigo, não pergunte a procedência da carne. 1 Coríntios 10:27-28. Se algum dentre os incrédulos vou convidar e quiseres ir comer de tudo o que for posto diante de ti, de vós, sem nada perguntares por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa consagrada ao ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. 1 Coríntios 10:27-28. No mercado público havia carne sacrificada a ídolos, dos ganchos, do açougue, e carne não sacrificada. A aparência da carne era a mesma. Cristãos fracos diziam que não se deviam comprar carne de espécie alguma, porque sempre havia a possibilidade de comprar carne sacrificada. Para o apóstolo Paulo, eles estavam levando seus escrúpulos longe demais. Estando no mercado, o simbolismo religioso da carne não tinha importância. A teologia do apóstolo Paulo não estava neurotizada por demonismo. Ele não vê demônios em tudo. Carne no mercado é amoral. E os crentes fracos tinham de parar de dizer que era imoral. Terceira circunstância: quando comer e quando não comer. O caso que o apóstolo Paulo trata agora é dentro do contexto de um crente sendo convidado para comer carne na casa de um amigo não cristão. Uma coisa moral pode se tornar imoral dependendo da situação. Você pode comer de tudo, coloca na mesa. Jesus disse que não é o que entra pela boca que contamina, mas o que sai do coração. Você sabia? Agora, se você sabe a procedência do que lhe é oferecido, se é passado o que foi feito com aquela comida, então você não deve comê-la.
Agora, preste atenção. Ir ao cinema é amoral. Agora, ir ao cinema para ver um filme fora dos padrões de santidade da palavra de Deus é imoral. E a ética cristã é essa: cuidado. 1 Coríntios 8:9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Você sabia, ouça agora, argumentos de Paulo em 1 Coríntios 9, 8, 9 a 13. Primeiro argumento, primeiro também teológico. A liberdade cristã, se não for dirigida pelo amor, conhecimento, torna-se pedra de tropeço para o crente fraco. 1 Coríntios 8:10. Porque se alguém te vir a ti, que é dotado de saber, a mesa em tempo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Segundo princípio, devemos sempre olhar para cada cristão moderno como irmão pelo qual Cristo morreu. 1 Coríntios 8:11. É assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Agora, terceiro princípio, versículo 12. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca é contra Cristo que pecais. Você sabia? Conclusão. É fácil ignorar a presença real de Jesus em nosso irmão. No momento que você comete pecado contra seu irmão, está pecando contra Cristo. Agora, se lembra de uma coisa: quando Saulo perseguia a igreja de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, ele perguntou-lhe, em Atos 9:4, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, 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 por que me persegues? Atos 9:4. No momento que você fere um membro da igreja, você está atingindo o cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo agora mostra o que pode e o que não pode na liberdade cristã. Quarta circunstância: fazer coisas duvidosas apenas. O exibicionismo nunca é uma demonstração da verdadeira liberdade cristã. 1 Coríntios 8:13. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. 1 Coríntios 8:13. Se comer carne vai escandalizar meu irmão, eu não como mais carne. Se beber vinho vai escandalizar meu irmão, eu não bebo mais. Serve para tudo, para cigarro, cachimbo, tudo. A Bíblia diz, Romanos 15, 1 e 2. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Concluindo, o apóstolo Paulo nos oferece a lei áurea para nos conduzir com segurança pelos caminhos da liberdade cristã. 1 Coríntios 10:31. Portanto,
quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Esse é o princípio máximo da liberdade cristã. Para qualquer coisa que você for fazer, pare para pensar. É porque eu gosto? É porque me faz bem? É porque é meu hobby? Meu trabalho? A pergunta mais adequada deveria ser: o que eu faço é para a minha glória ou para a glória de Jesus? Pense nisso. Separe um dia ou 2 da semana para estar na casa de Deus. Jesus abençoe nossas vidas aqui e agora em Cristo Jesus. Amém.